Se você descobriu recentemente que está grávida, que agora vai ser mãe, mas tem muitas coisas ainda para resolver aí com você, eu quero te dizer que eu entendo, certo? Porque eu estou 7 meses à espera da Heloísa, minha primeira filha, e te explicar que tudo bem, é normal estar nesse momento um pouco assustada, um pouco pensando o que é que vai ser, ou pode ser que você já estava esperando, já estava planejando, já estava vendo essa vida, imaginando como seria ter uma filha ou um filho. E desde já eu te parabenizo, quero te dizer que aqui você vai encontrar lugar para aprender mais junto comigo, que eu também estou aprendendo como lidar com as suas emoções, com aquilo que você, de certa maneira, talvez traz ainda da sua infância, para lidar agora com a maternidade. Eu sou Ana Luísa, tenho 22 anos, sou casada, estou à espera da minha primeira filha, estou com 7 meses e uma semana, 30, não, estou com 7 meses e 2 semanas, já estou com 30 semanas de gestação, hoje está completando 30 semanas. E aqui eu estou passando as roupinhas da minha bebê. Já passei as camisetinhas, já estão aqui separadas. Agora eu vou passar os mijãozinhos, as calças. As calças dela, já separei aqui as fraldas, vou passar no estante. Talvez não vai dar tempo de falar tanto nesse vídeo até passar tudo. Mas o foco aqui é te dizer que eu também passei por esse processo, compartilhar com vocês esse processo meu, sobre descobrir que eu vou ser mãe e agora, o que fazer. Então, como eu deixei no título desse vídeo, eu precisei fazer terapia para querer ser mãe. Por quê? Eu queria me casar, eu queria sim um dia ter filhos, mas eu tinha muita insegurança em questão de se eu tinha capacidade de ser mãe. Por quê? Porque eu não tive uma infância muito difícil, bem complicada, uma família que é acostumada a dizer assim, disfuncional, relacionamento com minha mãe não tão bem, sofri transtorno, separação de meus pais, e ali, desde muito pequena, eu não recebia tanto carinho, não sabia dar carinho, é tanto que isso eu sofri no meu casamento, quando eu me casei, porque eu casei com uma pessoa que é muito amorosa, dá muito carinho, e eu não aprendi, eu não recebi isso na minha infância. Muito pelo contrário, recebia pouco, porém eu recebi muita violência e eu me tornei uma pessoa um pouco violenta. Eu tenho um irmão que hoje está completando 9 anos e me lembro que quando ele ainda era criança, eu batia muito nele, porque eu ficava com ele, e isso era espelho daquilo que eu tinha aprendido quando eu era criança, que eu aprendi quando eu era criança. Então vinha muita insegurança. Será se eu vou conseguir ser mãe? Será se eu vou dar de conta de tudo isso? Então eu ficava pensando. E por quê? Por causa de todo esse histórico e muitas coisas também que eu tinha e ainda estou nesse processo de lidar com muitas coisas que me feriu quando eu era ali ainda criança. Eu acredito que todos nós temos uma criança, gente nós que precisa ser cuidada, que precisa receber essa atenção. E para você ter noção, só para você ter noção, minha mãe sofreu muito. E ela sempre me falava isso quando eu ainda cresci ouvindo isso, que minha mãe sofreu muito para me ter. Ela passou 3 dias no hospital, os peitos dela pedraram, pedrou, né, o leite. E ela sofreu muito quando eu ia mamar, então ela sempre expressou muito que ela sofreu nesse período. O meu medo não era em relação à dor, não, mas em relação a o que eu tenho de bom para passar para minha filha, o que eu tinha de bom para passar para o meu filho, caso eu viesse engravidar. Porque eu criei esse canal,
é um objetivo da minha vida ajudar as pessoas a entenderem, sim, a sua questão de seus transtornos, seus medos, mas também alertar mães e pais a observar os seus filhos, a amar, a cuidar, principalmente em relação ao toque, que eu tive transtorno obsessivo compulsivo ainda na minha infância, meus pais não sabiam. E porque eu penso isso, eu tenho muito essa missão de ajudar outras crianças, eu não quero ver crianças sofrerem, eu não quero que a minha filha sofra, eu não quero que meu filho sofra se um dia eu venha ter um outro filho, porque eu sofri. Então essa dor eu não quero repetir, eu não quero passar. E isso também é uma das minhas maiores, minha maior, o que me incentiva a ser diferente da minha filha. Então quando foi no ano de 2024, ali no início, em junho, eu já iria completar 3 anos de casada. E eu queria, meu esposo falava muito em relação à filha. E eu tinha essa vontade lá no final, mas eu precisava resolver muitas coisas dentro de mim, e esse meu medo e essas coisas. Tinha muito medo do toque voltar, tenho muito medo de depressão pós-parto. E isso eu tinha que trabalhar na terapia. Então, eu entrei em contato com a psicóloga e começamos a trabalhar sobre isso. Comecei a falar, externar essa realidade, assim como eu tô falando com vocês. Externar. Porque eu acredito assim, eu acredito e funcionou pra mim. Quando a gente fala, quando a gente coloca pra fora aquilo que dói, aquilo que aconteceu, aquilo que foi marcante na nossa vida, a gente consegue nos ouvir e isso consegue ser retirado, de certa maneira. Por isso que eu falo sobre o toque, um transtorno que não é tanto falado na internet. Por isso que peço que você se inscreva, deixe o seu like, compartilhe se você conhece alguém que tem toque. Toque não é somente toque de limpeza, vai muito mais além. Então, falei com a minha terapeuta, ele disse, Ana, uma coisa que eu nunca vou esquecer, eu disse, Ana, não se preocupe, não fique ansiosa no que pode acontecer. Você já está procurando ajuda, você sabe o que você não quer repetir, não quer que aconteça com sua filha, e você sabe o que seria bom para você, o que você gostaria de receber. Então, se acontecer de você ter depressão pós-parto, a gente resolve isso lá na frente. Mas agora, entenda que você precisa partir desse ponto de o que você não quer, o que você já sabe que não pode se repetir e o que você gostaria de ter recebido. E hoje é o que eu falo também e o que eu tenho como teoria, né, prática, princípio de vida. Dar à minha filha aquilo que eu não tive, aprendendo a ter esse carinho. Hoje eu sou uma pessoa mais carinhosa, hoje eu sou uma pessoa mais amorosa, porque eu precisei praticar isso no meu casamento. Eu precisei confiar na outra pessoa, eu preciso dar confiança à minha filha para que ela possa receber de mim o melhor carinho. E também não repetir aquilo que doeu em mim, aquilo que machucou em mim. Hoje eu ainda faço terapia para resolver muitas coisas que doem em mim, que agora vem na gestação como um medo e uma proteção exagerada para que minha filha não venha a sofrer, que eu sofri em relação a relacionamento familiar. Essa família disfuncional eu não quero para minha filha. Se os meus pais hoje ainda não se dão tão bem, tive que sofrer essa questão da separação, colocar filho contra pai, colocar filho contra mãe. Eu não quero que minha filha viva isso, eu quero que minha filha tenha avós, que possam amá-la, que não venha cobrar dela nada. Pra você entender, eu sofri muito isso quando eu ainda era criança, de viver ali tendo que agradar os meus pais, porém tendo que ouvir muitas coisas que era problema entre eles, que eu não tinha culpa. E isso eu não quero para minha filha, e por isso que isso vem com uma proteção muito grande de eu querer controlar.
ou trazer uma mensagem para esses dois lados dessa minha família, de agora entender que minha filha não tem culpa de nada do que aconteceu no passado, que ela precisa agora viver a plena vida dela, de poder amar e de poder expressar o amor, de viver tranquilamente na família paterna e materna, de boa. Então, quando eu descobri, né, que estava grávida, eu comecei em janeiro, fevereiro fazer a terapia de 2024. Quando foi de junho para julho, eu já estava ali certa de que era isso que eu queria. Já fazia uns 6 meses que eu não tomava mais nada, de anticoncepcional nem nada. E ali no meio do ano eu me lembro que eu fiz uma oração, não me lembro a data, a Deus. Eu sou cristã, confio muito no Senhor. Aprendi a ter relacionamento com Deus desde os meus 14 anos. E eu falei assim para Deus: Senhor, se o Senhor acha, se o Senhor confia em mim, se o Senhor vê em mim uma boa mãe, se o Senhor vê isso, acha que eu tenho capacidade, ou se não, me dê capacidade para isso, me dê um filho. Se o Senhor, se é isso a tua vontade, se essa é a tua vontade, me dê. E aí ali se passaram agosto, junho, julho, eu não me lembro qual foi dos meses, agosto, e em setembro eu engravidei e descobri em outubro. Em outubro eu descobri. Então o que eu quero falar pra você é que esse seu medo é normal, porém pode ter algumas coisas a se resolver aí. E o que você vai fazer daqui pra frente é reformular os seus pensamentos. É uma jornada diferente, totalmente diferente, é algo novo na sua vida. Eu passei por várias emoções, desde quando descobri até agora, os 7 meses, mas também passei por muitas coisas boas. Eu estou vivendo momentos extraordinários e compartilhando aqui nesse canal. Por isso eu te peço que você se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo. Mas realmente é algo novo. Mas não deixe isso ser algo assustador na sua vida. Se você não procurou ajuda antes, assim como eu procurei, procure agora. Procure agora, resolva agora, se isso é um medo tão grande para você. Eu entendo também que existem pessoas que não são casadas, não têm uma estrutura familiar, não teve esse planejamento. Pode ser que sua gravidez não tenha sido planejada por você, mas por Deus, sim. E entenda que Deus vê em você a capacidade de criar o seu filho, sua filha, e busque nele força e ajuda também. Entenda o que você está passando, entenda o que ainda machuca em você, para que venha dar tudo certo. Hoje eu estou vivendo um processo desse sonho. Hoje, se eu estou gravando para você, é porque eu consegui vencer, né? E falar, externar isso para você, sem me culpar do o que eu senti, o medo, o não querer ser mãe. Passei por esse processo, não porque só meu esposo queria, mas porque eu entendi que eu precisava viver os meus sonhos. Não prender os meus sonhos àquilo que eu passei, mas viver os meus sonhos. Tá um pouco de zoada, eu tô na casa dos meus sogros, estou vendo o processo também aqui. E eu espero ter te ajudado, de fato. E quero conversar mais com você, quero te conhecer também. Deixa nos comentários se eu te ajudei de alguma maneira. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo.